Gente, boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar todos os senhores que estão... Eu estou arrumando a cadeira aqui. Você vai ficar baixinho, assim. Mais baixinho, né? Eu acho que eu vou trocar, porque ela está mais alta. Resolvido. Agora sim. Né? Eu vou ficar sentado, porque o pessoal está transmitindo no Facebook, e eu acho que parado judia menos de quem está assistindo telepresencialmente. Mas eu queria dizer, inicialmente, cumprimentá-los, agradecer a presença de todos e agradecer mais do que isso o convite que me foi formulado pela escola, na pessoa do desembargador Heráclito e do meu colega, do Dr. Ângelo. E dizer para vocês que, assim, eu tinha um débito com a escola de participar de algum evento dela, até explico a causa. A última vez que eu fui convidado e aceitei prontamente o convite, eu moro em Ribeirão Preto. E eu fui de Ribeirão Preto a Campinas para poder me deslocar para cá. E quando eu cheguei em Campinas, cancelaram o voo. Não havia outra possibilidade. E o pior de tudo, né? Eu não estava em casa. Eu fiquei no meio do caminho. Eu passei uma bela tarde no aeroporto de Campinas, bastante produtiva. Sentei lá no computador, fiquei trabalhando, para só no final do dia, então, conseguir voltar para casa. Mas dessa vez o voo não foi cancelado e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre essa temática dos deveres e poderes do juiz no processo civil, que na verdade é a temática da análise do papel do juiz moderno dentro do direito processual civil ou dentro do sistema civil de justiça. E tem uma frase de um autor italiano, todo mundo conhece ele como processualista, mas a história desse autor é muito interessante, é Piero Calamandrei. O Calamandrei é um autor italiano que, se você ler a história dele, é uma história de superação. Ele era muito pobre na infância, e ele, com o estudo e com o trabalho, passou por praticamente todos os cargos do organograma do Estado italiano. Ele foi advogado, ele foi promotor de justiça. Na Itália, o Ministério Público é uma carreira do judiciário. Ele foi desembargador, ele foi ministro da Suprema Corte Italiana, ele foi ministro da Justiça. E ao final da vida, quase que como uma autobiografia, o Piero Calamandrei escreveu um livro que, na verdade, em italiano é Elogio ai Giudici, seria elogio aos juízes. Certamente isso não venderia no Brasil com esse nome. Então, eles traduziram para eles, os juízes, vistos por um advogado. Tem nada a ver a tradução, né? Tem nada a ver. Mas são pequenas passagens da história do Calamandrei. E, assim, é um livro delicioso, ele é enorme, mas, assim, uma página, um continho, e ele vai contando tudo que aconteceu na vida dele em todas as etapas. E o Calamandrei tem uma passagem que é belíssima, que ele fala que quais são os melhores atributos do advogado. E aqui eu sei que nós temos advogados, servidores, colegas, enfim. Ele falava que o advogado tem que ter duas grandes qualidades. O advogado tem que ser claro e ser breve. Mas se não puder ser claro, que pelo menos seja breve. E eu adapto essa lição do Calamandrei, que é uma lição para a advocacia, para a palestra. Que eu falo que a palestra boa é palestra clara e breve. Se não puder, entretanto, ser claro, que pelo menos seja breve. E eu pretendo, na medida do possível, me desincumbir desse ônus com vocês aqui, sendo claro e breve, mas sejam tranquilos que, se eu não conseguir ser claro, pelo menos eu serei breve. Eu preparei um slide, ele está no jeito aí? Está vindo? Então vai sem o slide mesmo, não precisa mais vir o slide. Senhores, eu vou falar com vocês sobre os deveres e poderes do juiz, mas a gente vai começar falando sobre a temática à luz de uma regra do Código de Processo Civil que é extremamente importante no sistema brasileiro hoje, que é a regra da cooperação. Existe um dispositivo do Código de Processo Civil, que é o artigo 6º do Código. E esse artigo 6º estabelece com todas as letras que todos devem cooperar entre si a fim de que o processo alcance um resultado justo e efetivo. Eu sei que isso parece discurso de político, mas a ideia do Código é uma ideia de fazer com que todos os atores processuais contribuam para que se alcance um resultado melhor. Agora, vamos lá. Me parece que este artigo 6º tem que ser colocado nos devidos termos. E quando se pensa em cooperação, a leitura do Código acaba por levar a uma impressão equivocada de que doravante todo mundo vai dar as mãos e felizes junto com o juiz vão, sorrindo, no mundo dos ursinhos encantados, alcançar um resultado. E na verdade, para frente, por favor. E na verdade, esse artigo 6º, que é o que está aqui para os senhores poderem acompanhar, ele não quer bem dizer isso. E aí, afinal de contas, o que é o princípio da cooperação num processo
que nós temos adversários. Gente, porque eu, quando entro com uma ação contra um adversário, eu quero ganhar dele. Na verdade, eu vou cooperar para ele ganhar de mim? Isso é completamente sem sentido. Então, nós temos que colocar a cooperação na medida correta. E eu quero dividir a análise da cooperação, porque isso influencia sobremaneira os poderes e deveres do juiz, através de 3 picotes. O primeiro picote é investigar o quê? O primeiro picote é investigar contigo se existe cooperação de juiz para com as partes. Se o juiz tem efetivamente um dever de ajudar a parte para que ela alcance uma decisão melhor. O segundo picote é verificar se existe dever de cooperação de parte para com o juiz. Isto é, se a parte tem que colaborar com o Poder Judiciário para que a gente alcance um resultado melhor, um resultado mais justo e efetivo, como diz o artigo 6º. E, finalmente, já adianto que aqui é o maior problema, eu tenho que analisar a terceira picada. E a terceira picada é analisar se existe cooperação de parte para com parte. Ou, em outros termos, se eu, como parte, tenho que colaborar para com que a outra parte, eventualmente, receba uma decisão de mérito justa e efetiva, inclusive, se for o caso, ganhando de mim, né? Sendo vitorioso no processo. Então, vamos começar na cooperação de juiz para com as partes. E eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, em dizer que esse 6º, apesar de estar escrito todos os sujeitos do processo, ele foi pensado precipuamente para que o juiz coopere com as partes. A ideia é que o juiz, como órgão do Estado, ele tem que colaborar com as partes e seus advogados com a finalidade, inclusive, de suprir as deficiências técnicas, a fim de que, no plano do direito material, a parte possa receber aquilo que efetivamente é devido. E isso significa, se necessário, inclusive, reequilibrando as forças do processo. O nosso país é um país extremamente desigual. E quem diz o contrário está completamente errado. Ainda nós temos graves problemas de desigualdade no país. E a desigualdade econômica tem reflexos na seara jurídica. Porque a pessoa que tem condição econômica acaba contratando um advogado melhor, e o advogado melhor não precisa da ajuda do juiz. Mas aquele que não tem condições econômicas acaba contratando um advogado que não é tão preparado, e essa pessoa acaba cometendo erros técnicos que acabam levando ao desacolhimento do pedido, muitas vezes do pobre, que não tem direito. Então, quando se pensa em cooperação de juiz para com as partes, espera-se do magistrado que, literalmente, dentro daquela ideia de que a balança da justiça é desequilibrada, que o juiz coloque a mão na balança e restabeleça as forças, para que, quando todos estejam em pé de igualdade, possa ser proferida uma decisão de mérito justa e efetiva. E aí eu quero dar alguns exemplos para os senhores entenderem como funciona essa cooperação de juiz para com as partes. Por exemplo, o juiz recebeu uma inicial com vários defeitos, completamente inépita. A rigor, a ordem seria para que a parte corrigisse os vícios processuais e que, portanto, o advogado suprisse as iniquidades da petição inicial. Acontece que não faz sentido o juiz dar um comando genérico determinando a correção da inicial sem apontar especificamente quais são os vícios que devem ser corrigidos. No começo da minha carreira, 1998, eu ingressei na magistratura. Eu sou juiz no estado de São Paulo há mais de 20 anos. Quando eu ingressei, eu trabalhava como juiz e era uma questão de postura. E ele fazia isso, ó. Emende o autor inicial para adequá-la aos termos da lei, ponto. E o advogado ficava quebrando a cabeça para tentar saber o que estava errado. Ele tinha que ficar adivinhando, e muitas vezes ele achava que estava errado alguma coisa, corrigir, não era aquilo que o juiz queria. Por isso que o 319 do Código de Processo Civil vem e diz expressamente que o juiz, ao determinar, lá no 321, a emenda da inicial, ele determinará especificamente aquilo que deve ser corrigido. E de preferência, de uma vez só. Né? Um outro exemplo de cooperação que me parece absolutamente adequado. O indivíduo ajuizou uma ação inadequada. A via eleita inadequada. Em vez de o magistrado indeferir a inicial e deixar sem resposta o jurisdicionado, me parece muito mais razoável que ele faça o quê? Que ele indique a via adequada e diga, você não quer corrigir? Eu dou um exemplo bastante comum que acontece direto na minha comarca. Multa de trânsito, eu acho que é um problema de todas as cidades do Brasil. E muitas vezes o indivíduo toma multa de trânsito e ele quer dizer que não foi ele que tomou a multa, ou que existe algum vício na multa de trânsito, e ele quer impugnar na justiça. E ele entra com a ação, apontando o vício, e ele entra com mandado de segurança, dizendo, olha, eu não tomei essa multa, é ilegal, é abusivo de poder, tem que anular.
E aí você vai ver que prova que ele tem. Ele não tem prova pré-constituída nenhuma. Todos nós sabemos que o mandado de segurança precisa de prova pré-constituída. Não tem dilação probatória. Né? Então o indivíduo, ele perderia a ação ali, seria carecedor do mandado de segurança. E parece que é papel do juiz dizer, olha amigo, você na via do mandado de segurança vai perder. Porque você não vai conseguir provar pré-constituidamente isso. Mas você pode, através de uma perícia, de uma prova oral, demonstrar que a multa não foi tomada por você. Você não quer converter, em vez de mandado de segurança e entrar com uma ação pelo rito comum? Então verifiquem. Esse é o papel do juiz adequado. Agora veja. Toda vez que você vai falar isso em plateia só de advogados, que não é o nosso caso aqui, porque isso aqui é uma escola de magistratura, né? Mas toda vez que você fala numa plateia só de advogados, no OAB, por exemplo, já falei desse tema várias vezes, você tem um colega advogado que levanta a mão e diz o seguinte, não é justo. Não é justo porque eu estou aqui estudando, me preparando para ser um advogado melhor, para ganhar da outra parte, aí vem o juiz e corrige, ajuda a outra parte. Isso não é certo. Gente, a gente tem que pensar qual é o papel do judiciário. Essa que é a questão. O compromisso do judiciário é com o advogado de boa qualidade? Definitivamente não. O advogado de boa qualidade não precisa da ajuda do juiz. Aliás, pelo contrário, ele dá muito mais trabalho para o juiz, porque ele, tecnicamente, exige uma melhora da produção do magistrado. Só que o judiciário, ele tem um papel com a parte. Ele tem que distribuir justiça. E distribuir justiça, eu insisto, passa por ajudar aquele que, na balança, está mais baixo. Então, o papel do juiz moderno à luz da cooperação é colaborar. De modo que o Código diz expressamente isso. Eu quero um juiz paternalista e intervencionista, que possa reequilibrar a força jurídica das partes para saber que quem tem direito é quem o direito material acolhe, e não quem tem o melhor advogado do processo. Me parece que essa é a primeira perspectiva que eu tinha que analisar com vocês. A segunda perspectiva é se existe cooperação de quem? Agora, da parte para com o juiz. As partes são obrigadas a cooperar com o Estado para que o Estado se desincumba de uma melhor maneira da missão de prestar jurisdição e julgar o processo com mérito, de modo justo e efetivo? Essa é mais polêmica. Porque a rigor, não há deveres e obrigações atípicos que possam ser impostos às partes e advogados com base numa cláusula tão genérica como essa. Me parece que as partes e o advogado têm o dever de colaborar com a justiça, mas apenas se houver previsão legal específica na legislação impondo esse dever de colaboração. Eu quero dar alguns exemplos. No capítulo de provas do Código de Processo Civil, existe um dispositivo muito interessante que são os artigos 379 e 380 do Código. Esses artigos 379 e 380 do Código determinam que incumbe à parte comparecer ao exame médico ordenado pelo juiz. Incumbe à parte apresentar os documentos ordenados pelo juiz. Isso é uma forma de cooperação da parte para com o juiz? Não. Ela está fazendo isso porque existe um dispositivo legal que determina que ela preste essas informações. E esses dois dispositivos vão mais além. O que acontece se o juiz determinar que a parte exiba o documento e ela não exiba? Vai presumir verdadeiro o fato alegado pelo autor. Tem uma investigação de paternidade. Você determina que o réu compareça ao exame de DNA. Se o réu não comparecer ao exame de DNA, você vai presumir que ele é pai. Você aplica a presunção legal. Mas não sei se eu sou pai e não fiz o exame de DNA. Realmente, eu falei para você fazer o exame de DNA, você não foi, eu vou presumir pai. Nota que as partes não estão colaborando com o judiciário porque elas querem. Isso não é cooperação. Elas estão colaborando porque se elas eventualmente não colaborarem, o que vai acontecer? Você vai ter uma sanção ou uma consequência para a não colaboração. E isso, com todo respeito, não é cooperar. Cooperar parte de um ato de voluntariedade. Por que eu estou dizendo isso? Que não existe cooperação de parte para com o juiz, salvo se houver expressa determinação legal. Porque, infelizmente, uma leitura errada desse artigo 6º tem levado alguns colegas meus, magistrados, a interpretar que, a partir de agora, o juiz pode impor às partes uma cooperação não prevista em lei. E impondo a elas alguns ônus e algumas consequências, que, com todo respeito, não encontram fundamento na legislação. Eu vou dar um ou dois exemplos só para vocês entenderem. São posturas erradas. Existem juízes. Você sabe que pelo sistema brasileiro,
Quando você tem lá a inicial, a contestação, as alegações, chega um momento que o juiz tem que fazer o tal do saneamento e organização do processo. O saneamento e organização do processo é o momento em que a gente vai fixar quais são as questões a serem resolvidas e determinar a produção de provas. A lei estabelece no 357 que o juiz tem que fixar os tais dos pontos controvertidos. Só que a lei também estabelece que as partes podem, de comum acordo, veja, as partes podem, de comum acordo, elas apresentarem para facilitar o serviço do juiz os pontos controvertidos para mera homologação. Elas submetem ao juiz aqueles pontos que elas acham que merecem o melhor debate e o juiz verifica se estão ok e homologa. Isso ajuda demais. Só que veja, isso é uma faculdade das partes, pois tem colegas que, aplicando o artigo 6º, colocam decisões do tipo: determina que as partes, no prazo de 15 dias, em colaboração, apresentem, sob pena de multa de R$ 1.500, os pontos controvertidos, para que nós possamos então debater. Errado! Porque você está criando um dever de colaboração que não é previsto em lei. E isso, com todo respeito, não pode acontecer, porque não há dever de colaboração atípico de parte para com o juiz. E esse é o meu ponto de vista. E aí nós chegamos no terceiro e último. O terceiro e último é o dever de colaboração de parte para com parte. Eu quero saber dos senhores se nós temos a possibilidade, ou temos pelo menos a admissão de que no processo civil, à luz do artigo 6º, uma parte e o seu advogado têm que colaborar com a descoberta da verdade pela outra parte e pelo seu advogado, a fim de que o resultado do processo seja uma decisão de mérito justa e efetiva. Aqui é interessante destacar que talvez de todos os deveres de cooperação nas 3 paradas que eu estou dando com vocês, esse seja o mais fácil de responder. Isso não existe. Um processo adversarial como o nosso, em que o próprio Estatuto da OAB estabelece que, com todo respeito, o papel do advogado é para com o seu cliente, dentro da ética, dentro da razoabilidade, mas o advogado faz um contrato com o cliente para poder fazer com que ele ganhe, tentar fazer com que ele ganhe o processo. Dentro de um padrão ético mínimo, eu contrato o advogado para me ajudar. É óbvio que o advogado e a parte não têm o dever de revelar à outra parte as suas fraquezas probatórias e as suas fraquezas de fundamentação para que o outro disso se aproveite. Até em sistemas que esse suposto dever de descoberta da verdade é assim, a gente não tem a intensidade como alguns apregou no direito brasileiro. Então, por exemplo, o sistema norte-americano. Todo mundo hoje sabe um pouquinho como é que funciona o sistema norte-americano por causa daquela série, dos Suits, né? Como diz minha mulher, os Suits, além de ser uma boa série, tem o Harvey Specter, que é lindo, né? Que vale a série por si só. Mas, de todo modo, eu também acho ele lindo, eu não tenho problema nenhum dela falar isso, tá? Mas também naquelas roupas que ele anda, quem não ficaria bonito? Até eu, né, ficaria bonito. Ela fala que isso aqui eu falo só para fazer graça, porque nem naquela roupa eu ficaria igual ao Harvey Specter. De todo modo, o que eu queria dizer é o seguinte: você vê que no sistema americano eles trabalham com o modelo da discovery. Na verdade, antes do processo propriamente começar, ou no curso do processo, as partes têm que apresentar para a outra parte todas as provas. Eles têm que trocar as provas entre si, para que todo mundo saiba tudo que vai ser alegado no tribunal. Gente, se você não apresentar uma prova, isso é gravíssimo. Isso dá o tal do attempt of court no direito norte-americano. Isso pode implicar multas e até suspensão da OAB do advogado que não cumpriu esse comando desse procedimento da discovery, ok? O que é o lance? Mesmo lá que tem essa sanção tão grave, não há essa cooperação tão bonitinha que nem você pode imaginar. Toda vez que o advogado ele é obrigado a apresentar todas as fraquezas probatórias dele, então o que ele faz? Ele manda todos os documentos para a outra parte. Detalhe, é um documento que revela a minha fraqueza probatória, mas eu não mando aquele documento. Eu mando mais ou menos 1.500.000 documentos. E o cara que se lasca de achar lá no meio. Todo episódio tem... Exatamente. Ele entope o adversário de documentos, e isso é cooperação? Isso é cooperação nem aqui nem na China. A cooperação fala: olha, eu tenho essa prova, tem contra mim, por favor, o senhor pode usar. E é óbvio que isso não vai ser feito. Se o cara achar bem, se não achar, ele não vai poder alegar no tribunal que não foram exibidas as provas. Foram sim. Junto naqueles 1.500.000 documentos, tem uma lá que te prejudica. Então, com todo respeito, isso não existe. Apesar do artigo 6º, de maneira bastante romântica, dizer que existe cooperação de parte para com parte. É óbvio que alguns levantam a mão e dizem assim: mas eu tenho aí uns 2 exemplos de cooperação de parte para com parte.
O melhor exemplo é o 338 e o 339 do CPC. O 338 e o 339 do CPC são dois dispositivos bem interessantes, porque eles falam da correção da legitimidade passiva. 338 e 339. Ele fala o seguinte: se o autor entrar com a ação contra a pessoa errada, o réu, ele dirá: olha, autor, não sou eu a parte legítima. Você tem que brigar contra o banco tal. Você tem que brigar contra o requerido tal. E, consequentemente, eu queria, para te ajudar, dizer que eu não sou a parte legítima. Se o autor concordar, o que você faz? Você faz a sucessão processual. Sai o réu incorreto, entra o réu correto. Certo? Alguns dizem assim: tá aí, um exemplo de cooperação. Cooperação porque o réu está ajudando o autor a achar a parte legítima corretamente. Gente, com todo respeito, o réu indica o réu certo para tirar o dele da reta. Não é para cooperar com o autor. É evidente que ele, na verdade, está defendendo um interesse próprio. Ele não está, na verdade, cooperando com ninguém. Então, senhores, para resumir, cooperação. A minha visão de cooperação é uma visão realista. A cooperação você tem de juiz para com as partes? Sempre. De partes para com o juiz? Só se houver previsão legal específica. Expressa, não genérica como está aqui. E cooperação de partes para com partes? Isso é uma utopia. Tá? E é exatamente dentro dessa sistemática que o meu papel com os senhores, à luz da cooperação, é investigar os principais deveres e poderes do juiz no processo. O legislador foi muito facilitador do meu trabalho aqui com vocês. E por que ele foi facilitador? Porque ele pegou um dispositivo do código e praticamente chuchou, enfiou lá a maioria dos deveres e poderes do juiz. E veja que eu tomei o cuidado de usar a expressão deveres, poderes. Eu não usei poderes, deveres. Porque o poder que o juiz tem no processo não é um poder free. É um poder necessário para o cumprimento de um dever. Por esse motivo que, corretamente, a gente fala em dever-poder. E não em poderes do juiz, como alguns possam imaginar, ok? E aí, o que ele fez? Ele pegou e colocou a maioria dos deveres e poderes no 139. Esgotam-se ali? Não, definitivamente não. O 139 do Código de Processo Civil é o ponto de partida. Existem vários outros deveres e poderes do juiz espalhados pelo Código. Talvez o exemplo mais forte seja o dever-poder lá do 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, fala do dever de fundamentação. Importantíssimo, está na Constituição Federal. Todas as decisões do Poder Judiciário têm que ser fundamentadas. Né? Isso não está no 139, mas está lá no 489, parágrafo 1º. Mas, tirando um ou outro dispositivo espalhado pelo Código, a grande maioria dos deveres e poderes está no 139 e, com a sua ajuda, a gente vai começar a andar um por um agora. O primeiro deles é o dever de igualdade. Ele está lá no 139, inciso 1º, ele diz que o juiz, na direção do processo, vai assegurar às partes igualdade de tratamento. Beleza? Quando eu penso que o juiz tem que assegurar às partes igualdade de tratamento, significa dizer que o juiz, ele, na verdade, tem que, na medida do possível, fazer com que o processo se desenvolva de modo que haja, dentro da ideia de cooperação, aquela paridade de armas para que o direito material fale mais alto e não as regras do processo ou a técnica processual. Você sabe que quando você estuda direito constitucional, os constitucionalistas dividem a igualdade em dois grandes quadrantes. Eles falam em igualdade formal e em igualdade material. A igualdade formal seria o tratamento de todos sem nenhum tipo de distinção de cor, credo, raça, sexo, time de futebol, religião. Por quê? Porque formalmente todos são iguais perante a lei. Mas existe também um outro quadrante da igualdade que é previsto pelos constitucionalistas, que é o quadrante da igualdade material. E igualdade material, dentro daquela lição tradicional do Rui Barbosa, é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Significa dizer, portanto, que dentro de um padrão de igualdade material, o juiz teria que fazer o quê? Teria que reequilibrar as forças, a fim de que, do ponto de vista da igualdade, houvesse literalmente um tratamento diferenciado entre as partes, para que se reequilibrassem as forças processuais. Você vai falar para mim assim, o papel do juiz é qual? Igualdade formal? Todo mundo é igualzinho e ponto? Ou a igualdade material? E eu digo para os senhores que o projeto do CPC e o CPC atual estabelece que o papel do juiz, e o CPC vai falar isso em várias passagens, é os dois. É igualdade formal e material. E você vai ter hipóteses em que as partes serão tratadas com absoluta igualdade, sem nenhuma diferenciação pessoal,
E terão hipóteses que as partes serão tratadas com desigualdade na medida que elas são diferentes e merecem um tratamento diferenciado. E deixa eu dar um exemplo de cada um. Então, por exemplo, um ótimo dispositivo de igualdade formal. Um ótimo dispositivo de igualdade formal. Ótimo dispositivo de igualdade formal é o artigo 927 do CPC, que fala dos precedentes. Você sabe que você tem um dispositivo do Código que fala de alguns precedentes que todos os juízes devem obedecer. Está lá, súmula, julgamento de ADI, ADC, ADPF, IRDR, assunção de competência, julgamento de recurso especial extraordinário repetitivo, decisão de corte especial ou órgão especial de Tribunal de Justiça em matéria de direito local. Tem vários dispositivos legais. Fato é que os juízes têm que seguir todo mundo que os tribunais decidiram sobre o tema. Por quê? Igualdade formal. Nós temos que acabar com essa maldita loteria judicial em que o indivíduo na primeira vara da Fazenda Pública ganha, o outro na mesma situação na segunda vara da Fazenda Pública perde, e o caboclo que tem a ação julgada no interior do Estado em vara comum, né, em vara cumulativa, julga parcialmente procedente. Como que o mesmo caso, o mesmo direito, a mesma situação, leva um ganhar, o outro perder e o outro mais ou menos? Eu acredito piamente que a grande revolução do sistema de justiça vai ser o dia que a gente vai convencer todos os juízes da importância de seguir precedentes. Isso demora tempo, porque isso é cultural. Lei não muda a cultura. Mas a nova geração de juízes que está se formando nas escolas hoje, nas graduações e nas escolas de magistratura, já vão vir com essa mentalidade. Né? Mentalidade que a minha geração não tem. A minha geração não tem. Eu converso nos grupos entre os juízes lá de São Paulo e a gente ouve várias vezes eles falarem assim, não, eu julgo com a minha convicção. E eu julgo com a minha convicção, ainda que a jurisprudência seja totalmente em sentido contrário, porque o juiz sou eu, não é o tribunal. E, na verdade, você pode continuar com a sua convicção. Ressalva, mas diz que, como o judiciário é um poder hierarquizado, você quer acabar com a imprevisibilidade. E siga a jurisprudência superior. Diga que você acha um absurdo. Meta o pau na jurisprudência superior, se você quiser. Meta o pau alto lá, tá? Meta o pau no padrão, alomã proíbe, falar mal. Mas, assim, você pode fazer um que discorda. Se você acha que sua tese supera o precedente, existe mecanismo de superação. Você vai apresentar argumentos melhores do que os precedentes, mas não tem argumentos de superação. Você só não concorda? Siga o precedente. Porque, gente, isso é racionalidade no sistema. E isso gera previsibilidade. E previsibilidade gera segurança jurídica. E segurança jurídica gera investimento. E investimento gera emprego. E emprego é bom para todo mundo. É circulação de riqueza. Então, a grande revolução vai ser no dia que a gente seguir jurisprudência. E aí você vai falar assim, ah, mas vai longe. Vai demorar 10, 20 anos para isso acontecer. E sabe por quê? Porque os próprios tribunais não seguem a sua própria jurisprudência. Eu posso pegar o exemplo do STF, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque todo mundo fala. Né? O Supremo Tribunal Federal não segue a sua própria jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal já decidiu 7 vezes nos últimos 3 anos. Você pode concordar ou não, tá vendo? Eu, pessoalmente, concordo. Mas eu tenho vários amigos que não concordam e eu respeito profundamente. O STF já decidiu 7 vezes nos últimos 2 anos que pode prender depois do julgamento criminal em segunda instância. Tá bom? É a questão da discussão lá da presunção de inocência. Você pode concordar ou não concordar. Mas o fato é que o órgão máximo pleno do STF já decidiu isso. Pois dependendo da mão de quem cai o HC que se impetra no Supremo, eles vão mandar soltar. Mesmo o próprio Supremo já tendo decidido colegiadamente essa questão. Então, qual é o sinal que eu dou para o juiz de primeira instância? O sinal para o juiz de primeira instância é o seguinte, olha, o professor lá, o Gajardoni, está falando que tem que seguir precedente. Mas a Corte Máxima do país está se lixando do precedente dela mesmo. Então, como é que eu vou incutir nos juízes esse dever se o próprio Supremo Tribunal Federal não cumpre? Vocês entenderam? Isso é difícil. Mas se isso colar, a gente vai ter a verdadeira revolução da justiça, e isso é igualdade formal. E igualdade material? O Código também tem dispositivos de igualdade material? Tem. O 373. O 373 tem um parágrafo primeiro lá, que é um dispositivo que fala da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ele diz que toda vez que uma parte tiver condições ou mais facilidades de produzir a prova do que outra, o juiz poderá determinar que aquela parte que tem melhores condições produza a prova, ainda que não seja o fato constitutivo do direito dela ou desconstitutivo do direito dela. E aí eu sempre conto o exemplo da minha época de faculdade. Eu sou um cara do interior do estado de São Paulo, eu moro numa cidade chamada Franca, todo mundo conhece porque é polo calçadista,
Mas eu fui fazer faculdade em São Paulo, 93 a 97. Eu tinha um grande amigo meu de faculdade, que era o único cara bonzinho que me levava para passear em São Paulo. Então ele me levava em casa, me buscava, e isso é uma diferença e tanto, numa cidade daquele tamanho, né? Ele tinha, entretanto, um único problema. Problema não, eu achava o máximo. Ele tinha um carro, que era o Fiat Tipo, você lembra disso? Carro confortável, amplo, espaçoso, econômico, só tinha um pequeno problema. Ele pegava fogo de vez em quando, né? É uma coisa pequena, o carro era muito bom, mas pegava fogo. Igual Kombi antiga, né? Kombi também pegava fogo, né? E avisaram no microfone, tinha um tipo pegando fogo em frente à festa, era o carro dele. Né? Porque tinha um erro, pelo que se narra, e eu nunca estudei esse negócio a fundo, ele pingava óleo ou gasolina no motor quente, ou em alguma chapa quente, e aquilo gerava combustão, né? Pois é, ele entrou com a ação, fez acordo, não teve problema nenhum, pagaram, mas a discussão, imagina que legal. Ele, estudante de Direito, terceiro ano, a Fiat, engenheiro, projetista, projeto do carro. Quem tem melhores condições? Ele provar que o carro pega fogo, ou a Fiat provar que o carro não pega fogo? É óbvio que é a Fiat. E isso é igualdade material. O juiz tem esse papel no processo. Com a diferença de que esse raciocínio da Fiat, no meu exemplo, já podia ser adotado antigamente com base no CDC, porque o CDC já permitia a inversão do ônus da prova, lá no 6º, inciso 8º. Agora, o 373, parágrafo 1º, permite isso em qualquer processo de natureza civil. Civil em sentido lato, em sentido estrito, empresarial, tributário, civil pública, em previdenciário, o que você quiser, desde que uma parte tenha a maior facilidade na produção da prova, senhores. Esse é o papel da igualdade. A gente pode passar para o próximo, porque o segundo dever poder do juiz que eu separei para falar para os senhores é o dever de velar pela razoável duração do processo. Isso é um dispositivo constitucional, né? O 578 da Constituição Federal já fala disso. Agora, o Código não caiu na tentação de usar a palavra celeridade. Não existe propriamente um direito a um processo rápido, a um processo célere. Existe direito a um processo em tempo razoável. O que revela que cada processo tem o seu próprio tempo de duração. E que você não consegue fazer, como alguns tentaram fazer há alguns anos atrás, estabelecer um padrão fixo para todos os processos. Tem tantas variantes de caso para caso, o importante é que o processo não tenha dilações indevidas. E o Código tentou melhorar a qualidade temporal? Tentou. Eu posso dar 2 exemplos de dispositivos para os senhores que, se bem utilizados, têm essa capacidade de melhorar a qualidade da tutela jurisdicional, do ponto de vista da razoável duração. Um deles é o belíssimo artigo 332 do CPC. 332 do CPC permite aquilo que a gente chama de julgamento liminar de improcedência. O indivíduo entrou com ação. O indivíduo entrou com ação contra você. Entrou com uma ação contra você pedindo determinada indenização. Aí, você não está nem sabendo. O teu colega que trabalha no fórum te liga e fala, olha, eu queria te falar uma coisa, tem uma ação aqui contra você. Aí você já fica desesperado. Fala, como? Você fala, mas fique tranquilo, seu colega te avisa. Fique tranquilo, porque o juiz aqui da causa, ele aplicou o 332 porque ele verificou que o pedido é contra um precedente dos tribunais superiores. O pedido é contra uma tese firmada em RDR. O pedido é contra uma súmula vinculante. Então o juiz, sem te ouvir mesmo, já julgou improcedente de plano. Então fique tranquilo, você foi processado, mas você ganhou. Você ouve aquilo, o que você faz? Alternativa A. Você vai lá para o guarda-roupa colocar seu terno, seu tailleur, e você vai lá no fórum falar umas bobagens na orelha desse juiz, que como já se viu, teve um processo contra mim, eu não fui citado, e o processo já acabou? Ou alternativa B. Você vai para o freezer da sua casa e você ganhou o processo sem se mexer, parceiro. Não tem violação do contraditório porcaria nenhuma. Contraditório é violado quando você perde, quando você é prejudicado. O contraditório pode ser suprimido quando ele é inútil. E nesse caso não tem por que ouvir ninguém que vai ganhar a ação. Então esse dispositivo ele acelera profundamente e torna o processo muito mais razoável. No âmbito dos tribunais a gente tem a mesma regra lá no 932. O relator, se for para negar provimento ao recurso, quer dizer, entrou a apelação, entrou o agravo de instrumento. O relator falou, mas o juiz está certo. Está tudo certinho. O relator, primeiro, não precisa mandar para o colegiado. Ele pode julgar monocraticamente. E segundo, ele nem ouve a outra parte. Não tem contra-razões, não tem contra-minuta, não. Ó, nega o provimento na cara. Por quê?
Porque isso é trabalhar dentro da ideia de razoável duração. Não tem sentido discutir algo que já não tem mais discussão. Beleza? Então eu acho que isso é fundamental para a compreensão do sistema do ponto de vista da razoável duração do processo. Alguns dizem, Ângelo, você que é juiz de juizado, que existe uma regra que é péssima para o juizado e para o sistema de um modo geral, que é o 219 do CPC. Eles falam que o 219 é contra a razoável duração do processo. O 219 do CPC é aquele que fala que os prazos são contados agora em dias úteis, né? Não pega fim de semana, feriado, etc, etc. E alguns torcem o nariz e dizem, um código que propõe razoável duração do processo deu tudo em dia útil e agora o processo demora mais. Pelo amor de Deus. Existe um autor italiano chamado Vincenzo Vigoriti. Na década de 70, esse professor italiano, muito respeitado, escreveu um texto chamado Il costo e la durata del processo. Basicamente, ele fazia a variante do tempo e do custo para saber se o processo ele funcionaria ou não funcionaria. E tem uma passagem do Vigoriti que é fantástica. Ele fala o seguinte, que o processo, o tempo, a demora do processo, pode ser dividido em duas demoras, em dois tempos. Existem os tempos estruturantes e os tempos de espera. Tempo estruturante é o necessário para o próprio desenvolvimento da causa. Tipo, o réu não tem que ter 15 dias para contestar? Não tem que ter 10 dias para rolar testemunhas? Não tem que ter 5 dias para embargo de declaração? Esses são tempos estruturantes. Nenhum processo é a jato. Justiça a jato é só do Facebook. E é injustiça. Todas as... Melhor, vamos corrigir? Injustiça a jato é a do Facebook. Toda justiça demora um tempo. Não precisa ser tanto, né? Demora um tempo. Porque a descoberta da verdade demora um tempo. Fechado? Só que o Vigoriti falava que ao lado desse tempo estrutural, que é necessário, existe um negócio chamado tempo de espera. O que é o tempo de espera? Um tempo de prateleira. É um tempo que, se for processo físico, está lá parado alguém pegar. Ou no processo digital não muda nada, né? É uma prateleira digital. O processo está lá para alguém puxar e começar a trabalhar. É esse tempo que a gente tem que trabalhar contra. E o processo digital melhorou muito a diminuição dos tempos de espera. Gente, esse prazo em dia útil, que é o prazo que o advogado vai ter fim de semana, coitado, ele não atrasa em nada. Porque o que demora é o tempo nosso, o tempo da justiça. Então, você contar em dia útil, com todo respeito, não viola em nada a razoável duração do processo. Pelo contrário, melhora a qualidade, porque o advogado vai poder, pelo menos, descansar no fim de semana, e esse é o segundo dever-poder. Terceiro dever-poder. Terceiro dever-poder é o do prevenir e reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Na verdade, é seguir a regra da boa-fé do artigo 5º do Código de Processo Civil. Senhores, eu não quero falar com os senhores, porque todo mundo sabe que o juiz tem que fazer com que o processo civil seja um palco ético. O processo é plasmado por um conteúdo ético extremamente importante. E toda vez que as partes tenderem a violar a boa-fé e a ética, o juiz deve atuar de modo a sancioná-las. Existe todo um regramento nos artigos 77, 78, 80, 81, 774 do CPC, falando da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça. Eu não quero falar sobre isso. Porque isso aqui você lê na lei. Eu quero sustentar uma tese com os senhores aqui, que é uma tese que eu tenho defendido nos meus processos, tenho aplicado nos meus processos, tenho um monte de recurso no TJ de São Paulo contra a tese que eu tenho defendido, mas até agora o tribunal nenhum caso julgou. Quer dizer, ou eu vou criar uma tese boa, ou eu vou tomar uma reforma em tudo. E essa é uma coisa para a gente refletir bastante. Eu entendo, e eu queria pensar com vocês sobre isso. Eu não estou estabelecendo no CPC uma política de precedentes? Eu não estou estabelecendo que o 927 vale para todo mundo? E se vale para todo mundo, vale para o juiz e vale para quem também? Para a parte. Para o advogado. Não tem aquela história que o advogado é o primeiro juiz da causa? Então quando o cliente vai procurar o advogado no escritório, o cliente vai apresentar para ele o problema. Quem vai eleger se tem solução ou não tem, é o advogado. E o advogado muitas vezes vai se deparar com um problema, que é um problema que já está pacificado nos precedentes do 927. Porque já tem IRDR, já tem assunção de competência, já tem súmula. Então, qual que é o papel do advogado? O papel do advogado é virar para o cliente e falar, olha, amigo, o que você vai pedir, a gente vai perder. A gente vai perder porque a tese que você quer sustentar, o direito, a jurisprudência não te agasalha. Você tem algum fato que distingue o seu caso, algum argumento melhor? Não, não tem. Então, eu não vou entrar com a ação. Não é essa a postura? Ah, mas eu quero que o senhor brigue até a última instância. Geralmente fala assim, né? Eu quero que o senhor leve até o STF, que eu não aceito. Mas a gente vai perder. Você quer mesmo movimentar a máquina? Quer? Ótimo. Movimentou? Movimentou contra o precedente vinculante? Movimentou? Isso é litigância de má-fé.
Que se a ótica do sistema é que o precedente vale para o juiz obrigatório, ele vale para promotor, vale para advogado, vale para procurador de Estado, vale para advogado da União. E acionar a máquina judiciária sem alegar distinção e superação significa violar norma jurídica. O precedente é norma jurídica. Consequentemente, ser litigante de má-fé. É óbvio que eu não estou pregando uma caça às bruxas. Eu acho que o juiz tem que avisar. Eu, por exemplo, na minha vara faço o seguinte, e é os casos que eu tenho. Sabe essas discussões de TAC, TEC? TAC, TEC, qual que é a outra que tem? Tarifa de avaliação, tem mais uma. Oi? Taxa de permanência também. Isso, emissão do TEC, tarifa de emissão de carnê, é isso aí. Isso está tudo pacificado em repetitivo. E eu tenho essas ações até hoje. O cara quer não pagar. Então o que eu faço? Eu recebo com toda a educação a petição. Ele só fala, olha, amigo, o teu caso já foi decidido e você perdeu. O STJ já pacificou a questão. Você quer mesmo seguir isso adiante? Porque veja, se você quiser seguir adiante, eu sigo. Só que você está litigando contra precedentes vinculantes e litigante de má-fé. E cito todos os dispositivos. Na maioria dos casos, na hora que o indivíduo e geralmente sobre gratuidade judiciária, sempre sobre a gratuidade judiciária para essas aventuras, eu viro para o indivíduo e geralmente o advogado fala, não, excelência. Ele sabia do precedente. É óbvio que sabia. Se não sabia, ficou avisado ali agora. Não, excelência, eu desisto. Porque eu não tenho nenhuma superação ou distinção. Eu até falo, você quer apresentar alguma superação ou distinção? Não. Acontece que tem uns que insistem. Não, eu quero porque eu tenho direito. Você tem direito a discutir algo que já está pacificado? Sem nenhuma distinção ou superação? Então eu, com todo carinho, defiro a inicial e meto a litigância de má-fé. Então, as apelações aguardando o julgamento do TJ de São Paulo. É uma coisa dialogada, não é ninguém pego de surpresa pelo que eu estou fazendo. Vamos ver se a tese cola. Se alguém quiser estudar a tese um pouco melhor, eu escrevi um artigo a respeito. Você pode digitar no Google, litigar contra precedente no novo CPC é litigância de má-fé. É um artigo que eu publiquei no Jota e talvez seja uma forma de fazer com que os precedentes valham para todo mundo, mas é à luz dessa ideia do papel do juiz dentro do processo. Porque quando você tira aquilo que já está pacificado da frente, você limpa o trilho para cuidar daquilo que não está pacificado. Eu acho que o papel do judiciário é julgar aquilo que já não foi pacificado, porque senão a gente vai ficar o cachorro correndo atrás do rabo. Podemos passar adiante. Esse é o terceiro dever. O quarto dever talvez seja um dos deveres mais polêmicos que nós temos no CPC de 2015, objeto de inúmeras discussões acadêmicas, que é a questão das medidas executivas atípicas. Vamos tentar entender isso aqui de uma maneira muito simples. Quando você tem, atenção, quando você tem o CPC de 73, medida executiva, nas obrigações de quantia, a gente trabalhava com o modelo da tipicidade das medidas executivas. O que significa dizer isso? Significa dizer que era a lei que determinava como que o juiz poderia compelir o devedor a cumprir a obrigação. Então, por exemplo, o CPC de 73, se você não pagasse 50 mil reais, você era intimado para pagar no prazo de 15 dias sob pena de multa de 10%. Multa de 10% está na lei. Se você não pagasse no prazo de 15 dias, tinha 50 mil mais 10%, 55 mil, e aí a gente fazia o quê? Contra o devedor. Penhora. Penhora do quê? Penhora de carro, penhora de casa, penhora de dinheiro, penhora de vaca, de boi, de cabra, de bode, é isso. Era isso que a gente ia fazer. Não havia possibilidade do juiz eleger fora daquelas previstas em lei, típicas, a multa de 10% e a penhora, outra medida que não fosse as tradicionais, previstas na legislação. Só que quando eu tinha a obrigação de fazer, não fazer e dar, o modelo trabalhava de modo diferente. No CPC revogado, quando era obrigação de fazer, não fazer e dar, o juiz podia adotar medidas atípicas. O que significa dizer que, além das previstas em lei, como a astrente, a multa, como a busca e apreensão, a emissão na posse, o juiz poderia determinar outros tipos de medida. Eu, por exemplo, no regime revogado, tive uma ação civil pública que queria obrigar o município a despoluir uma área. Gente, pôr multa contra o município é multar o município. Porque o poder público não vai cumprir e quem vai pagar a conta é o próprio município. Então, o que a gente fez lá? Medida típica, controle orçamentário. Determinei à prefeitura e à Câmara dos Vereadores, eu não teve problema, que no orçamento do ano seguinte reservasse 200 mil reais, que é o que precisava para despoluir a área. Isso é uma medida executiva atípica, que podia ser feita e pode ainda hoje. Qual a novidade do CPC? A novidade é o finalzinho ali do 79, inciso 4º. Por quê? Porque ele fala que as medidas atípicas podem ser adotadas pelo juiz, está lá, initivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias,
necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive nas de prestação pecuniária. Prestação pecuniária é grana, bufunfa, din-din, la plata, o vil metal. Então eu poderia colocar nessas obrigações de 50 mil, 55 mil, outras medidas além da multa e além do quê? E além da penhora. E aí você vai falar, nossa, mas isso é pacífico? Mais um para frente. Saiu o CPC em 2015. Logo que saiu o CPC em 2015, ninguém tinha percebido. Em 2016, a doutrina se tocou que talvez uma das maiores alterações do CPC não estivesse no capítulo lá da execução. Está aqui nos deveres e poderes do juiz. Isso aqui são, um intervalo de 3 meses, são artigos que foram publicados a respeito do tema para discutir essa questão. O primeiro é meu lá, a Revolução Silenciosa da Execução por Quantia. Mas teve muita gente boa que escreveu a respeito do tema. Porque qual que é o grande desafio? O grande desafio não é propriamente, se você puder voltar um slide, eu te agradeço. O desafio não é falar que pode. Aqui está escrito que pode. O grande desafio é o quê? É saber quais são os limites. E até que ponto o juiz pode. Agora você passa 2 para frente para mim. Quando você passar 2 para frente, você vai ver que esse aqui são alguns exemplos de medidas atípicas que têm sido adotadas no Brasil. Alguns, inclusive, com que não contam com a minha concordância. Aqui é simplesmente, meramente exemplificativo. Apreensão de CNH, bloqueio de cartão de crédito, apreensão de passaporte. Esse aqui é ótimo. Proibição de frequentar determinados lugares. Eu tive esses dias lá na minha comarca um cara que não paga ninguém. Todo mundo sabe que o cara é um bom vivan. E aí o credor, depois de tentar tudo, requereu que ele fosse proibido de frequentar o clube da cidade no domingo de manhã. Que é o dia da pelada, é o dia do jogo de futebol. Então a ideia é o quê? A ideia é, ó, ele não vai jogar pelado, ele vai pagar a dívida, porque aí ele vai poder voltar a jogar pelado. Em tese, controle orçamentário, já dei até o exemplo do meu caso, proibição de contratar com o poder público. Ah, você não está cumprindo a obrigação, então você não vai participar de licitação, você não vai poder contratar com o poder público. Proibição de assumir novas despesas, não vai fazer novo financiamento bancário enquanto não saldar o anterior. Esse foi dado por uma juíza do Amazonas. Se der um Google aí, você acha o caso. O cara não pagava, a juíza mandou suspender o CPF dele. Gente, é quase decretar a morte da pessoa viva. Virou um zumbi. Sem CPF você não faz nada. Quer dizer, é morte civil, exatamente. Por quê? Porque você não tem plano de saúde, não faz matrícula na escola, não tem nada. Não tem benefício social, não pode ter conta em banco. Oi? Não é atendido por serviço público de saúde? Então veja. Gente, oi? Pois é. Gente, veja. Eu não vou falar, já pus todos, porque o 10 que é o mais me interessa. O céu é o limite na medida típica. É a criatividade do advogado que vai moldar as situações. Por exemplo, tem muita gente que você poderia colocar a seguinte medida típica. Pague, cumpra a obrigação, porque senão eu vou dar a senha do WhatsApp para sua mulher ou para o seu marido. Tem um potencial coercitivo altíssimo. Né? Por quê? Porque é a criatividade que vai moldar o caso e não funciona assim. Então, o que eu queria dizer para vocês? Pode dar um para frente. Muita gente falou que quando isso chegasse no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, isso ia cair como um castelo de cartas. Muita gente falou. Porque, não, que absurdo, é muito poder na mão do juiz. E, de fato, é um grande poder na mão do juiz. Isso tem que ser usado com muita responsabilidade. Mas o STJ segurou a onda. Tá? Tem vários precedentes do STJ admitindo o manejo de medidas atípicas. Esse é o leading case, que é o recurso em habeas corpus 97876 de São Paulo. E só por curiosidade, tem um julgamento monocrático do STF, da ministra Rosa Weber, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho, que eu vou falar daqui a pouco, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho não pagava uma dívida lá, mandaram pegar o passaporte dele, você viu, né? Ele levou o caso até o STF, e monocraticamente a ministra Rosa Weber falou que pode apreender o passaporte dele. E aí ele fez acordo. Depois de tentar esgotar todas as instâncias do judiciário, ele foi lá e fez acordo e recebeu o passaporte de volta. Mas o fato é que hoje há julgamentos colegiados vários do STJ e há um precedente unipessoal da ministra Rosa Weber admitindo, embora haja uma ADI, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, no Supremo Tribunal Federal, que pretende dar uma interpretação conforme a esse dispositivo para proibir a apreensão de passaporte, bloqueio de cartão de crédito e suspensão da CNH. Qual a grande discussão que a gente tem que ter? Quais são os requisitos? Mais um. Pessoal, eu separei para vocês aqui aquilo que eu acho que são os requisitos à luz da jurisprudência do STJ para a adoção das medidas atípicas. Quais são os requisitos? Primeiro requisito,
esgotamento das medidas típicas. Você só vai passar para as medidas atípicas depois de tentar penhora de carro, de vaca, de boi, de dinheiro, de tudo. Não deu, esgotou. E por que isso? Por causa do princípio da menor onerosidade. Regra geral, primeiro você tem que ir pela via tradicional. Superada a via tradicional, aí você pode procurar as medidas atípicas, beleza? Segundo requisito, requerimento do exequente. Eu não acho que o juiz deva fazer de ofício medida atípica. Eu não acho que ele deva porque é uma medida de muita força e que gera responsabilidade objetiva. Quem pede a medida atípica e tem deferida, se isso causar um dano grave à outra parte, responde objetivamente, independentemente de culpa, pelos danos causados. Fazer o juiz de ofício a medida atípica representa a possibilidade do Estado ser responsabilidade pelo erro. Então, me parece que tem que o credor requerer medida atípica. Terceiro, contraditório. O réu tem que ser ouvido. Geralmente, quando eu falo assim, o réu tem que ser ouvido, é porque o réu pode apresentar uma situação que justifique que aquela medida atípica requerida pelo credor e que, portanto, já está ali no processo, seja inconstitucional. Inconstitucional para o caso dele, não genericamente. Então, por exemplo, você requer a suspensão da CNH do devedor que não paga. O devedor vem, o juiz fala, o credor está requerendo a suspensão da sua CNH aqui. Vem o devedor e fala, excelência, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu sou caminhoneiro, eu sou taxista, dirijo Uber para viver. Se suspender a CNH, você viola meu direito à vida, ao trabalho. Então, nesse caso, não pode. Agora, suspender a CNH não é inconstitucional. Definitivamente não. Mas naquele caso concreto é. Entenderam? Outro exemplo. Apreendeu o passaporte. Aí aprendeu o passaporte por quê? Porque hoje ninguém consegue não expor a sua vida em redes sociais. Então você vê que a pessoa toda semana está em Miami. Aí você aprende o passaporte dela para ela pagar. Aí ela vem, você não está entendendo, excelência. Eu viajo para Miami porque eu sou, chique isso, é sacoleira internacional. Sacoleira internacional tem um monte. Vai para Miami, compra enxoval, revende no Brasil. Tem muita gente que vive disso hoje. Né? Porque o preço é metade. O cara vem e revende no Brasil. Se você tirar meu passaporte, eu não vou mais para Miami. Ou, realmente não estou pagando, mas o passaporte é necessário porque meu pai é doente e ele trata nos Estados Unidos. Então é o caso concreto que vai definir. Aí muita gente fala assim, mas se ouvir o devedor, aí que ele some com tudo. Mas peraí, você não está entendendo. Olha o primeiro requisito lá. Esgotamento, já assumiu. Esgotamento das medidas típicas, ele já assumiu com tudo. Então pode usar o contraditório e dá para ouvir. Depois, provas ou indícios de ocultação patrimonial. A ideia da medida típica é fazer o devedor pagar ou revelar o patrimônio. Não adianta colocar medida típica em quem não tem indícios de ter como pagar. Porque isso deixou de ser medida coercitiva e passou a ser pena. A medida atípica não é castigo. Ela é um mecanismo para forçar o pagamento ou a indicação do patrimônio. Se a pessoa não tem onde cair morta, não existe solução para isso em nenhum lugar do mundo. E não vai ser a medida atípica que vai resolver o problema. Lembra do meu caso lá do clube da cidade que eu te falei? Lembra? Aquele caso que a pessoa queria proibir o devedor de ir no clube, ele não trouxe o mínimo indício de que o devedor não estava pagando de má fé. O cara não tinha condições de pagar. E a medida atípica não é para o devedor que não tem condições, é para o devedor cafajeste, como diz o Marcelo Abelha Rodrigues, um professor que eu respeito muito lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Depois, razoabilidade, customização. A medida atípica tem que ser desenhada para o caso concreto. No caso do Ronaldinho Gaúcho, suspender a CNH dele não adiantava nada. Porque alguém ia dirigir para ele. Agora, apreender o passaporte dele adiantava muito. Porque ele viajava para fora do país por atividades empresariais. E quando você tira isso, você força ele a pagar. E convenhamos, eu não acredito que o Ronaldinho Gaúcho não tenha condições de pagar uma multa ambiental. Ele tem condições. Só que nada está no nome dele. Então, a medida atípica surtiu o efeito, ele fez o acordo. Depois, temporariedade. Gente, a medida atípica ela tem que durar um determinado tempo. Colocou suspensão da CNH, bloqueou o passaporte, apreendeu o cartão de crédito. Se verificar que o devedor mesmo assim não pagou, tem que tirar a medida. Porque, repito, senão ela vira pena. E ela só pode durar enquanto for capaz de coagir. Não tem a capacidade de coagir, não tem como incidir. Fundamentação, que é uma coisa básica, né? Eu brinco com meus alunos de graduação, e quem é o jurista que disse a frase, quanto maior o poder, maior a responsabilidade? Não foi jurista nenhum, né? É o tio Ben, do Homem-Aranha. Antes dele morrer, ele pega no braço e diz isso.
Mas o fato é que é exatamente isso aplicável aqui. Meus caros, é muita força a medida típica. Você está dando um poder de adaptação executivo para o juiz extremamente agressivo. Então ele tem que, na medida do possível, explicar por que estão preenchidos todos esses requisitos. E oitavo requisito, preservação das garantias constitucionais. Existe um limite mínimo que é intangível, que são as garantias constitucionais. Acho que ninguém cogita que eu possa intimar o devedor para pagar sob pena de prisão, porque a prisão é só para alimentos. Outras hipóteses é vedada pela Constituição. Ninguém admite que, por exemplo, eu determine ao devedor que ele pague sob pena de eu mandar lá na casa dele, no trabalho dele. Lembra antigamente que tinha aquelas peruas que iam na porta da casa fazer homenagem? Lembra? Que tocava a musiquinha do Kennedy. Fulano, venha cá, alguém te ama e tem um recado para você. Faz isso com o devedor, né? Devedor, vem aqui, tem uma cobrança para você. É óbvio que isso viola a dignidade, viola a pancada de direitos fundamentais. Agora, pelo amor de Deus, suspender CNH não é inconstitucional, não viola a Constituição Federal. A Constituição não garante um direito de ir e vir dirigindo. Ela garante um direito de ir e vir, ponto. A pé, de bike, de Uber, bate a orelha, sai voando, o que o cara quiser. Mas você entende o que eu quero dizer? Não há inconstitucionalidade, até porque se for inconstitucional suspender CNH, o CTB inteiro é inconstitucional. Porque tem um monte de medida administrativa lá que é a suspensão da CNH. Tá? Então, com todo respeito de quem pensa o contrário, aliás, com respeito nenhum, porque não é inconstitucional, não tem pé nem cabeça um negócio desse. Tá? Enfim, para finalizar, isso não é propriamente uma condição, as condições são 8. São 8. Mas tem que saber que toda decisão sobre medida executiva atípica é recorrível por agravo de instrumento. E não precisa fazer aquelas interpretações amplas para poder, por exemplo, falar que o rol é de taxatividade mitigada, como diz o STJ. Não, o parágrafo único do 1015 fala que qualquer decisão em execução é agravável de instrumento. Então, está aqui, isso é uma decisão em processo de execução. Com essas considerações eu acabo o meu quarto dever. Vamos lá, quinto dever. É o dever de tentar a conciliação das partes. Isso aqui é interessante. E aqui eu vou plantar mais uma tese que eu quero refletir com os senhores. Talvez um pouco menos maluca do que aquela anterior, embora eu não acho que é maluca. Mas, senhores, o artigo 3º do CPC, que você está lendo ali, ele diz que é dever de todos, o parágrafo 3º, promover a conciliação, a autocomposição. Beleza? Então, atentem. O sistema judiciário brasileiro aposta na conciliação? Aposta. E ele aposta em 2 grandes momentos. No procedimento comum, na audiência do 334, e nas ações de família, na audiência do 695. Porque nesses 2 casos, a lei estabelece que, despachada a inicial, apreciada a tutela provisória, o juiz designará uma audiência de mediação, conciliação, a ser realizada por mediadores e conciliadores preferencialmente. É muito difícil falar desse tema não conhecendo a realidade do TJ do Ceará, ou conhecendo a realidade da Justiça Federal daqui. Porque isso é variável de estado para estado. Tem estados que estão funcionando perfeito. Tem conciliador, tem mediador à vontade, todo mundo faz e está indo bem. E tem estados que são um completo fracasso. O estado que eu venho, por exemplo, é assim. São Paulo não tem mediador e conciliador. Então a grande maioria dos juízes tem feito o quê? Bem, os que têm sejus, que têm mediador e conciliador, marca. E tem tido bons resultados. Os lugares que não tem, o juiz fala, não tem mediador e conciliador. Então mesmo a lei falando que tem que ter audiência, não vou fazer. E não vou fazer porque se eu fizer, primeiro, eu comprometo a minha imparcialidade. Porque uma das regras da mediação é a confidencialidade. O que é debatido na mediação não pode ser revelado para o juiz. Como é que eu medio e concilio ao mesmo tempo? Né? E segundo, porque se eu marcar audiência comigo fazendo, a minha pauta vai para 2025. Então eu vou lascar a vida do autor. Então ele não marca, cita para contestar e a vida segue. Depois do cafezinho você me conta como é que está a realidade aqui. Mas o fato é que, se é um dever que não é só do juiz, é um dever das partes também. Olha a tese de novo. Me parece que a recusa imotivada a se autocompor tem que gerar consequências materiais e processuais. Materiais. Não tem pedido de dano moral? Você entrou com pedido de dano moral contra a empresa porque seu nome foi negativado indevidamente. Chegou na audiência de conciliação, a empresa olha para você e fala assim, não negativei indevidamente. Mas é óbvio que negativou indevidamente. O contrato é feito por um falsário. Tem proposta de acordo? Não tem proposta de acordo. Ótimo.
O caso é tão evidente, que era um caso que dava para se conciliar, que na hora de julgar, o juiz tem que fixar um dano moral maior. Que a parte violou o dever de tentar se autocompor. Isso é uma consequência material. Lembra que o STJ adota o critério bifásico na determinação do dano moral? Primeiro é o uso padrão jurisprudencial. E o segundo, particularidades. Nesse segundo momento, me parece que aquele que deveria se autocompor e não se autocompôs, depois perde flagrosamente a ação, tem que ter uma sanção material. E dependendo do caso, por violação do artigo 3º, eu acho que é possível até mesmo litigância de má-fé. Porque se a pessoa tem o dever de se comportar probamente no processo, isso passa por fazer acordo nos casos que ela sabe que ela não tem razão. Se ela recusa imotivadamente, também não é caça às bruxas, se ela recusa sem nenhuma explicação ao porquê não celebrar o acordo, ela está violando o artigo 3º, 77, 80 e 81 do CPC. Então, me parece que isso tem que ser adotado. Eu tenho trabalhado assim na minha vara, eu tenho aumentado a indenização por dano moral quando há recusa imotivada ao acordo, e nessas eu posso falar que eu já tenho acordos do TJ mantendo as decisões. Fazenda Pública está lascada. Fazenda Pública, se ela tiver autorização para fazer o acordo e não faz nas hipóteses que era cabível, sem dúvida alguma. É que às vezes ela não tem autorização legal para fazer acordo, né? Ou às vezes, o procurador do Estado, eu acho que isso afasta o dano moral. O procurador de Estado, o procurador do município pode justificar. Excelência, até estou errado. Até tentaria fazer o acordo. Não tem um orçamento. Então eu preciso do tempo do processo para poder pagar no final. Veja, isso é uma justificativa. O que eu não quero admitir é isso. É exatamente isso. Por isso que eu acho que no segundo momento a gente teria que majorar o valor da repercussão por não participar ativamente à luz do 3º. Porque veja, o 3º diz, é dever de todos, juízes, advogados, defensores e membros do MP. Não é um dever só do magistrado. E por isso que eu acho que essa tese é sustentável. Sexto, o sexto é o da flexibilização procedimental. Concorda comigo que é o remédio que se adapta à doença? Concorda? Que não é a doença que se adapta ao remédio? Quando eu era moleque lá em Ribeirão Preto, eu tinha um tio meu chamado Birajara, falecido há muitos anos. Ele acreditava piamente na cura pelo limão. O indivíduo tinha conjuntivite, uma gota de limão no olho. Vocês têm cabimento agora disso? O indivíduo tinha câncer de próstata. Toma uma aguinha com maisena e limão. Para mim isso é remédio para diarreia, mas ele achava que... Porque ele acreditava que o remédio era universal. E a gente sabe que não é assim. Você não pode tratar com o mesmo remédio qualquer tipo de conflito. Por isso que o sistema cria um monte de procedimento especial. Os procedimentos especiais são os remédios especiais para determinados tipos de conflito. Mas você concorda comigo que por mais meticuloso que o legislador fosse, ele não ia dar conta de adaptar todos os procedimentos às variadas hipóteses de direito material? Ou não concorda comigo? Acho que você concorda comigo, né? Eu, por exemplo, recentemente na minha vara lá, eu tive um processo que era um reconhecimento e dissolução de sociedade afetiva, de união estável, de um trisal. Peraí, eram 3 mulheres. Elas viviam juntas há 10 anos. Tinham patrimônio junto. Cachorro hoje é um problema do judiciário, ainda mais problema de filho. Né? Cachorro, tinha patrimônio comum, tudo. Um belo dia uma quis reconhecer e dissolver a sociedade de fato. Até aí tranquilo, né? Tranquilo, né, Ângelo? Só que ela queria divorciar de uma só. Divorciar não é a palavra. Ela queria pôr o fim da sociedade em relação a uma. Mas ela queria continuar com a outra. Entenderam? E a outra? Então, não, e a outra queria também. A outra queria continuar com as duas. Você entendeu o problema? Agora me explica qual que é o procedimento que eu uso para resolver esse problema. Não tem. Porque você não pode adotar o reconhecimento e dissolução da sociedade tradicional que a gente usa, porque na verdade eu tenho ali questão de comunhão de bens. Como é que eu divido os bens em 3? Que eu vou dividir em 3, só que eu mantenho a comunhão numa parte em relação às 3 e numa parte em relação a 2. Você percebeu? Não dá nem na matemática uma solução dessa. Eu tenho um cachorro. O que o juiz faz quando não... E a guarda do cachorro também, bem lembrado. O que o juiz faz quando ele não sabe o que fazer? Audiência de conciliação, melhor coisa. E fez um acordo. Mas o fato... porque não tem solução. Procedimentalmente, se eu tivesse que julgar, eu não sei o que eu faria. Tá? Talvez aplicar aquele procedimento do reconhecimento de dissolução parcial de sociedade empresária, né? Mais apuração de haveres, mas
Eu estou dizendo que essa regra é importante por isso. Ela permite ainda que, digamos assim, timidamente, que o juiz dê uma adaptada nos procedimentos que não se justifiquem. Porque o juiz pode dilatar prazos e inverter a ordem de produção de provas. Você vai falar, é pouco. A jurisprudência deu um jeito de encarregar, e tem um enunciado da Infam que amplia um pouco a extensão daquele dispositivo. Ele diz que, além das duas hipóteses previstas na lei, ampliação de prazo e inversão da ordem de produção de provas, o juiz poderia, de ofício, desde que mantida a previsibilidade do sistema e observadas as garantias fundamentais do processo, o juiz poderia fazer a adaptação. Porque é importante se manter a previsibilidade do sistema, porque você tem que concordar comigo, e eu acho que todos concordam, que o procedimento é a regra do jogo. Por que é bom ter o procedimento estabelecido em lei? Por que é bom o procedimento todo mundo saber qual que é? Pelo seguinte motivo. Por quê? Porque todo mundo sabe aonde o processo começa, onde ele vai e onde ele vai terminar. Né? Quando eu era moleque lá no interior de São Paulo, talvez os meninos, meninas, nada contra, porque vocês devem lembrar também, mas geralmente menino que lembra dessas coisas. Hoje tem que fazer essa advertência, porque em tempos de igualdade de gênero, é bom falar que todo mundo sabe futebol. Pronto? Falei. Pessoal, tinha um negócio que chamava reba quando eu era moleque. Eu jogou reba. Cada um joga do jeito. Reba é o seguinte, você bota 2 caras no gol e 2 caras para chutar. E é assim, cada gol que você faz é um ponto, são 2 goleiros. Só que se a bola pega na trave e volta, vira uma driblinha, quem fizer gol, 2 pontos. Se a bola pega no travessão, vale 4. E se pega na forquilha, lembra? Vale 6. Ninguém nunca jogou reba aqui. Mas eu joguei. Só que antes da reba, eu fazia o quê? Combinava. Que o nosso jogo era 1, 2, 4 e 6. Certo? Todo mundo sabia para onde o processo ia, porque o jogo era isso. Você pode jogar reba numa regra diferente. Qualquer bola na trave vale 2 gols. Você percebeu? Mas o importante é combinar antes, concorda? Então, o rito garante isso. Quando você entra com o processo, as regras do procedimento garantem que você sabe a regra do jogo. O que não dá para admitir é que na metade do processo, você entra com agravo de instrumento em 10 dias, o desembargador olha para você e fala assim, pegadinha do malandro. No seu caso, não cabe agravo de instrumento. Mas como não cabe, não, porque a regra agora é outra. É isso que o rito garante. E por esse motivo, para poder o juiz adaptar o procedimento, inverter a ordem de produção de provas, ampliar prazo ou mudar o rito, ele tem que falar para as partes, atenção partes, a partir de agora, a regra do jogo é essa. Então ninguém pode se dizer surpreso, que eu estou te dizendo que a regra mudou. Esse é o nosso 6º. O 7º, pessoal, é muito rápido e muito simples. O juiz tem o papel de exercer o poder de polícia, requisitando quando necessário força policial, né? Além da segurança interna dos fóruns e dos tribunais. Você viu aquilo que aconteceu ontem no TRF3, né? Que uma juíza foi esfaqueada. O Código também se preocupa com isso, mas se preocupa mais com a ordem interna mesmo dos trabalhos processuais. O processo, a audiência, ela pode ser uma audiência dura, pode ser uma audiência pegada, pode ser uma audiência que as teses sustentadas são teses de posições fortes, mas nada justifica a falta de educação e desrespeito. Nem do juiz para com as partes, nem das partes para com os advogados, nem dos advogados para com as testemunhas. Se tem uma coisa, nos meus 20 anos de magistratura, 21, se tem uma coisa que me dá desespero, é ver tratar mal o testemunho. Juiz tratar mal testemunha e advogado tratar mal testemunha. O cara já está numa situação super embaraçosa ali. Dá para fazer todas as perguntas e mostrar que a testemunha é um baita do mentiroso sem perder o equilíbrio. E eu acho que essa é uma postura que o juiz tem que ter de deixar todo mundo se tratando com respeito nas audiências e exigir que os advogados tratem com respeito e ele também trate um aos outros com respeito. Essa é a ideia do 139, inciso 7. 8º. O juiz pode determinar a qualquer tempo o comparecimento das partes, e esse comparecimento não é apenas para advertir de coisas erradas. Muitas vezes esse comparecimento é para que o juiz se esclareça a respeito dos fatos. É o que, dentro da ideia de dever de cooperação, a gente chama de dever de precaução, ou dever de esclarecimento, né? Ou dever de consulta. O juiz, muitas vezes, tem coisas que a palavra escrita não explica. Concorda que a palavra escrita, muitas vezes, não consegue deixar claro determinados fatos? A palavra falada deixa. Então, esse bate-papo em audiência pode produzir a melhor compreensão de parte a parte dos papéis de cada qual. Então, o juiz tem o poder de convidar as partes a qualquer momento para comparecer no processo. Mais um. O 9º é o dever que eles chamam de princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito. A ideia é não deixar o processo ser extinto sem mérito. Porque eu não sei se vocês concordam, a extinção sem mérito é a maior frustração da atividade jurisdicional.
Porque quando você entra com uma ação e o juiz de primeiro grau extingue sem mérito, ou quando o tribunal não conhece um recurso, que é a mesma coisa que extinguir sem mérito o recurso, na verdade, a resposta que o Estado te dá para o teu pedido, sabe qual que é? Não vou te responder. Quando eu namorava minha mulher, hoje eu posso falar isso porque eu já casei, a minha mulher, quando eu brigava com ela, eu entrava no carro e falava, oi Rosana, tudo bem? Ela fazia assim. Extinção sem mérito. Não era nem sim e nem não. Era extinção sem mérito. Porque eu não sabia o que ela queria. E quando você entra com uma ação na justiça e a justiça fala, não vou apreciar, extinto sem mérito, ele não está dizendo nem sim nem não. Ele está dizendo, não vou te responder. Vai lá preencher os requisitos e depois você volta. O juiz tem que ser um combatente da extinção sem mérito. Tem que mandar corrigir, tem que mandar emendar. Só vai extinguir quando não tiver opção. Porque, sendo possível, tem que haver correção. E isso não é só para o primeiro grau. A ideia desse princípio, desse postulado, é combater a tal da jurisprudência defensiva. E isso era muito comum nos tribunais, principalmente nos superiores. Por isso existe um dispositivo riquíssimo para a advocacia, que é o 932, parágrafo único. 932, parágrafo único, estabelece que qualquer vício recursal, o relator é obrigado a dar 5 dias para corrigir antes de não conhecer. Você fez um agravo de instrumento sem peça, 5 dias para corrigir. Você tem um caso lá em que não houve comprovação do feriado, uma discussão que o STJ está tendo, né? 5 dias para comprovar o feriado. Essa é a ideia do legislador. E para finalizar, pessoal, o último dever-poder do juiz é o dever-poder de coletivização. Toda vez que o juiz perceber pela repetição de demandas individuais, que se trata ali da tutela de um direito individual homogêneo, que na verdade o tratamento coletivo pode ser melhor do que o tratamento individual, o juiz tem o dever de oficiar para os órgãos legitimados, a fim de que eles proponham ação civil pública ou ação coletiva. Mais uma vez, lá na minha comarca, teve um show do Henrique Juliano, conhece? Música sertaneja? Bom, né? Também gosto. Só fazer um show lá, só que essas duplas sertanejas geralmente trabalham assim. Você paga metade antes, e no dia do show, antes deles cantarem, você paga a outra metade. É assim que funciona. Os organizadores não pagaram nem a metade inicial. Venderam os convites, chegou no dia, portão fechado, não teve show. Não preciso te dizer que no dia seguinte, no juizado, tinha 200 ações de indenização, devolução do convite, mais danos morais. 1, 2, 3, 4, ofício para o MP. E o MP acabou resolvendo aquilo num TAC, para que esse organizador pagasse os convites de volta e um dano moral coletivo. Mas você percebeu que através de uma intervenção do legitimado coletivo, você resolveu o problema de milhares de pessoas? Essa é a política do Código. Bom, senhores, esses são os 10 principais incisos dos deveres e poderes do juiz. Eu queria dizer para vocês, mais uma vez, que o rol não esgota, tá? Pode passar? O rol não esgota. A gente tem vários outros deveres e poderes do juiz espalhados pelo Código. Eu gostaria de ter sido mais breve do que eu fui, mas eu pelo menos tentei ser claro. Obrigado pela atenção de todos.